Falamos diretamente do Parque de Exposições do Camaru, na FEMEC 2026, a maior feira agro de Minas Gerais. E aqui no nosso podcast eu recebo agora o vice-prefeito da cidade de Uberlândia, Vanderlei Pelizé. Muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. Obrigado, Maria Clara, mais uma vez aqui no podcast. No ano passado estive aqui, a gente bateu um papo aí sobre o nosso agro, né, principalmente da região. Sim. E é um prazer vir aqui em frente ao nosso stand aqui da prefeitura, né, muito bem montado, né, para atender o nosso produtor. Isso aí, está muito bonito, né? O pessoal está elogiando bastante o espaço lindo que ficou esse ano. Eu queria, Pelizé, que você falasse um pouco para a gente da importância do agronegócio, né, dentro desse contexto aqui da feira, o quanto a prefeitura tem participado e atuado junto com o Sindicato Rural, né, no auxílio, no apoio ao produtor rural. Conta um pouquinho para a gente desse contexto. Não pode ser diferente, Maria Clara. Quando a gente vê a importância, né, do agro no peso do PIB, quando a gente fala de exportações também, a gente não pode deixar de apoiar. E aqui na região, e é uma tradição já, aqui em Uberlândia, a prefeitura e outras prefeituras pelo Brasil sempre tem que apoiar, porque, na realidade, o agro é a grande locomotiva, vamos dizer assim, né? É uma commodity, e a gente deve preservar e incentivar não só os grandes produtores, né? Eles já têm toda uma estrutura, né, preparada para produzir e buscam, através de tecnologia, produzir cada vez mais com menos, a realidade é essa. E tem também o incentivo, uma feira como essa, ao pequeno e ao médio produtor. Com certeza. E agora a prefeitura está com um espaço a mais, né, que é a sala do produtor. Lá vai ser um espaço para atender esses produtores rurais, a Mater também, né, deve ir para lá. Qual o intuito, né, de ter um espaço a mais do que os que a gente já tem? Pois é, Maria Clara, o que acontece? Está concentrando os serviços, porque existe o trabalho da nossa Secretaria do Agro, faz e desempenha um excelente trabalho na figura do Tiago Silveira, tem feito um trabalho excepcional. Ele, o próprio Betinho também está lá na frente dos projetos, recuperando estradas, recuperando pontes, recuperando mata-burros, né? Quer dizer, dando uma capacidade de escoamento daqueles que o pequeno, médio e grande produzem para os municípios, né? Para chegar até os grandes centros também e os portos. Agora, o que é necessário dentro dessa visão é uma parceria, é um alinhamento de ações. Porque a pessoa vai na Emater, algumas coisas ele consegue resolver lá, de outra forma ele tem que ir na Secretaria de Agronegócio. Então, juntando tudo, EPAMIG, Emater, a Secretaria mesmo de Agronegócio, um espaço único do produtor, fantástico isso, né? É diferente do que foi vendido aí, uma fake news, que a Emater sairia de Uberlândia. Olha, veja bem, eles têm 8, se não me engano, são 8 funcionários dedicados aqui. Eles atendem, acho que 15 municípios. Quer dizer, muita coisa para pequena, muito pouco a força de trabalho deles para atender todos. E fazem um bom trabalho. Agora, com essa junção, vai ter a capacidade de expandir os serviços e as entregas também necessárias. E acaba que unifica, fica tudo ali justamente no mesmo espaço, né, atendendo. A ideia é atender melhor o cidadão e também o nosso pessoal do agro, né? Com certeza. Você falou que teve aqui ontem, né? Teve a palestra do Caio Coppola, o pessoal gostou bastante. Essa feira, além de ser uma feira de negócios, ela tem também esse intuito de trazer conhecimento para o produtor rural, não é mesmo? Sim, conhecimento nunca é demais. E o Caio Coppola, ele fez uma excelente apresentação do futuro no agro, do que acontece com o agro a partir de 2027. E isso implica muito com relação ao Brasil. O que vai acontecer com o Brasil? Então, ele trouxe dados extremamente importantes para até acalmar os ânimos. O produtor rural, ele tem no sangue superar os desafios que são impostos. Nós temos um governo hoje que chama um produtor rural de fascista. Olha só, primeiro que eu imagino que ele não saiba nem a definição da palavra fascista, né? Considerando o significado e o referente. Então, quer dizer, nenhuma dessas 3 categorias poderia se enquadrar o produtor rural. Mas, enfim, a gente sabe que existe um analfabetismo aí, por parte do presidente atual, mas a palestra dele mostrou que nós devemos acreditar no Brasil, no produtor. E dentro da palestra dele, eu tive a oportunidade de questioná-lo, porque
que acontece hoje, Maria Clara? Nós sabemos, o agro, por exemplo, pegando uma commodity como soja, é responsável por 58 milhões de dólares, né, em exportação. O que ocorre? Nós vendemos a commodity bruta ou semi-processada. Nós precisamos evoluir essa cadeia. Nós precisamos pegar o algodão, não só vender o algodão de uma forma semi-processada, ou às vezes nem processada, bruta, mas sim trazer aqui para o Brasil indústrias, montar indústria. A gente precisa industrializar, assim como o presidente Trump está fazendo nos Estados Unidos. Ele percebeu que tem muito dinheiro na mesa indo para fora. Ou seja, se a gente consegue, até estudos recentes, que se a gente conseguir pegar, por exemplo, a soja, o milho, e até mesmo o aço, esses minérios que são exportados, e a gente conseguir fazer o processamento deles aqui, utilizando alta tecnologia, nós podemos até quadruplicar o valor disso. Imagina isso, o peso que não vai ter gerando empregos, gerando divisas para o Brasil. Então, a gente precisa sair dessa mentalidade, né? O agro produz muito, tem uma força motriz, mas a gente precisa também dessa cadeia, né, de indústria para alcançar os melhores resultados em termos econômicos. O que eu vejo muito, não existe um incentivo, né? Porque, aliás, ao contrário, existe um incentivo para que aquela pessoa, aquele investidor que tem o recurso, ele não quer se arriscar montando uma indústria. A realidade é essa. Por quê? Apesar de existir uma demanda muito grande, ele tem uma taxa de juros, que é uma taxa de juros a 15% ao ano, e ele fala, vou arriscar meu patrimônio, eu vou colocar isso e vou. É o rentista, é o famoso rentista que Paulo Guedes sempre criticou no governo Bolsonaro. Então, a gente precisa aumentar essa cadeia produtiva através da industrialização e baixando esse juro, porque aí vai obrigar, porque o cara quer produzir, ele quer progredir, ele quer ganhar, e aí ganhando, que ele vai dizer, olha, minha saída agora é produzir, ou vou buscar um mercado que me pague o juro, e o juro do Brasil é um dos mais altos do mundo, onde ele vai encontrar um mercado que dá 15% de juro ao ano. Então, nessa perspectiva que a gente espera que o próximo governo abaixe rapidamente essa taxa de juros para que esses rentistas reduzam significativamente. Não adianta dinheiro vir de fora, porque sempre existe essa balela, né? Não, tem muito dinheiro entrando, mas esse não vem para a produção, vem para simplesmente explorar o mercado financeiro com 15%. Certeza. E o produtor, ele lida com muitos desafios, né? Tem coisas que ele não tem controle, né? O que é da porteira para fora, que é o clima, que são a taxa de juros, o preço das commodities. Então, é difícil lidar, né? A gente tem esse agro forte dessa forma, eu acho que de tanto serem resilientes, né? Resilientes, e foi justamente isso que eu falei para o Caio Coppola. Eu falei assim, o nosso produtor, ele tem no sangue, na veia, o desejo de superar os desafios que são impostos, seja pelo clima, seja por um desgoverno, como esse que nós temos, esse desgoverno de turno, mas o produtor rural, ele não desiste do Brasil. E a gente tem que ter, aonde tem o produtor rural, você tem que estender um tapete vermelho, parabenizá-lo e agradecê-lo, porque ele enche os pratos de pelo menos 1/5 da população mundial. Com certeza. E a gente sabe que o que é produzido hoje, o Brasil é um grande celeiro do mundo, né? De produção de alimentos, os maiores de carne, café, laranja. A gente faz o trabalho muito bem feito, né? O brasileiro, o agricultor brasileiro, o pecuarista brasileiro. Só que a gente ainda vai ter que aumentar, né? Porque a população mundial está crescendo. E essas políticas públicas voltadas para a gente ter essa soberania alimentar, né? A gente conseguir alimentar o nosso povo e mandar para fora e exportar, de maneira geral. Que só 7,5% da área agricultável do Brasil ela está sendo utilizada, então a gente tem um espaço imenso aí, né, para crescer. E eu creio que alimento na mesa não vai faltar. O que a gente precisa é que existam políticas públicas que não atrapalhem o produtor. Já tem muitas normativas, né, muitas leis, tem a questão ambiental, que quem cuida melhor do meio ambiente do que o produtor rural? Ele sabe a importância que tem a água, ele sabe aquele veio que nasce aquela nascente que nasce, ele veio de água, aquela nascente que nasce na terra dele, o quão importante. A terra, quando tem uma nascente na terra desse produtor, ou passa um veio de água, seja um rio, um córrego, tem valor isso. E muito valor.
Então, quer dizer, quem melhor cuida da terra é o próprio produtor rural, isso eu não tenho dúvida. E a gente precisa, de fato, de considerar, ampliar a produção de alimento, porque a gente tem aí uma demografia, né, crescente no mundo. Então, a gente precisa, sim, envidar esforços para crescer essa produção nossa também. Com certeza. Pelizari, quais seriam os desafios, assim, né, dentro desse contexto? O produtor, ainda bem que ele conta hoje, a gente fala das instituições, por exemplo, falamos da Emater, Sistema FAENG, a própria prefeitura, existe um conjunto de instituições aí tentando, né, ajudar, tecnificar o produtor rural, mas tem outras questões que ele não controla muito. Quais seriam os desafios hoje dentro do agronegócio, na sua opinião? O maior desafio hoje é esse governo, que só sabe taxar. O aumento do diesel vai impactar bastante. Já está impactando, inclusive, né? Já está impactando aí com esse aumento. Quer dizer, nós não conseguimos, por questão ambiental, que não tem nada a ver de prejudicial ao meio ambiente, no eixo equatorial ali, na Amazonas ali, próximo, né? Na verdade, não interfere em nada ali no bioma do Rio Amazonas, que eles falaram, né? Enfim, e teria que ter começado isso pelo menos há 3, 4 anos atrás. Mas por imposição, por questões ideológicas, não deixaram. Enquanto outros países vizinhos, ali as Guianas, ali estão ganhando dinheiro, extraindo petróleo de altíssima qualidade, nós, infelizmente, não conseguimos. E agora nós vimos um problema sério, né, de importar combustível, porque nós não conseguimos, mesmo com pré-sal, a gente não está conseguindo essa demanda. E, finalmente, autorizaram agora, né, a implantação dessa extração, essa plataforma de extração de petróleo lá no próximo Amazonas, que vai poder, daqui a alguns anos, infelizmente, poder. E agora entra uma outra questão da commodity, do petróleo, que a gente estava falando, porque nós também não temos as refinarias, né? As refinarias, Abreu Lima, não só objeto de corrupção desse governo presente que nós temos aqui. Então, sim, para não atrapalhar o produtor rural, eu vejo o que está passando os produtores do Sul. A situação é muito crítica lá. Pequenos e médios produtores estão suicidando. Fizeram aportes financeiros, fizeram financiamentos, estão sendo capacitados. E quando esse produtor, que geralmente ele tem virtude, ele tem vergonha na cara, não é isso? Uhum. Ele, como eu falei, está no sangue dele de produzir, de desenvolver, de acreditar no país. E ele vê que não existe nenhum cuidado com relação a esse produtor, um desgoverno total, aí fica difícil, né? Mas espero, e ontem eu saí muito animado com essa palestra aí do Caio Coppola, né? Ele dando um cenário muito positivo para a gente com relação agora a 2027. Isso aí, vamos pensar positivo, né, e torcer para melhorar cada vez mais, principalmente para essa turma do agro que tem sofrido, né? Sofrido aí na mão desse altas taxas, né? A gente fala de juros, a gente vê, não existe condições, não existe um programa, só cortes, né, em qualquer área, então ficou muito difícil. A gente espera agora, a partir de 2027, a gente ter dias melhores nesse país, que tem tudo para se transformar. O presidente Bolsonaro, Maria Clara, fala o seguinte: olha Israel, o que eles possuem em termos de terra e riqueza naturais, praticamente quase nada, né? Nada. O Brasil, eu diria, não é nem rico, é milionário, né? Ele tem muita terra, clima, água. As riquezas minerais do subsolo, a gente pisa em cima da riqueza. E, na realidade, olha só, que nós somos diante do... O Brasil era para ser uma grande potência. E eu acredito nisso, assim como o presidente Bolsonaro. Eu falo, você é da direita? Não, eu sou bolsonarista, porque eu acredito que o Brasil tem tudo para dar certo, mas vai depender de virtude de cada um de nós. Com certeza. Muito obrigada, viu, Pelizari, vice-prefeito de Uberlândia, pela participação aqui com a gente. Quiser fazer um convite, né, para quem está nos assistindo, para vir conhecer a FEMEC, que ainda não veio. Olha, vai ser um prazer recebê-los aqui. Estou constantemente aqui no estande da prefeitura. Tem diversos produtos aqui, maquinários, né, com alta tecnologia aplicada ao campo. Então, vem para cá, também tem vários bancos aqui nesse espaço aqui da FEMEC para te ajudar a adquirir aquele implemento que você quer, aquela máquina que você tanto precisa, aquele investimento para produzir mais e melhor. Te convido
me conhecer um pouco melhor aí nas minhas redes sociais, né? No Instagram é PelizerDM, de Direita Minas, Pelizer, PLIZER, DM, de Direita Minas, PelizerDM. Lá você vai conhecer um pouco mais do vice-prefeito de Uberlândia. Tá Muito bom, obrigada pela participação aqui. Obrigado, Maria Clara. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Continue acompanhando aqui o nosso podcast e todos os conteúdos da TV FEMEC.